Então vamos lá! O senhor Paulo Guedes anunciou aí que vai sim taxar dividendos, né? É uma coisa que ele já tinha falado ali mais ou menos em 2019, já tinha dado alguns alertas, mas agora a coisa descambou mesmo e ele falou que é quase impossível aí que a gente não venha a pagar o imposto sobre dividendos. Então, como é que começou essa história toda, né? Ele estava ali numa reunião da ADIB, né? O nosso ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, estava ali na reunião da ADIB, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura e Economia de Base. Ele começou a falar sobre possível aumento de impostos, né? O Paulo Guedes é o liberal que mais gosta de falar de aumento de impostos que eu já vi no mundo, né? E ele começou ali a falar sobre algumas propostas que incluem um IVA. O que é o IVA? O Imposto sobre Valor Agregado, que segundo ele vai substituir o PIS e o COFINS, sobre imposto de transações digitais. O que é isso, né, minha gente? O imposto por transações digitais. Se a transação for física é uma, se for digital é outro imposto. E ali ele também falou sobre taxação de dividendos. Não, ele não falou errado. Dividendos é aquele negócio mesmo que você recebe ali dos fundos imobiliários, é aquele negócio que você recebe das suas empresas aí, aquele valorzinho que você usa para reinvestir, para aumentar os seus aportes. Esse aí é o tal do dividendo. Ele está falando exatamente desse dinheiro mesmo. O que acontece, né? O Brasil hoje ele não tem uma taxação de dividendos. A maior parte dos países do mundo, ali quando você fala dos Estados Unidos, Alemanha, França, os países que têm bolsa de valores ou que têm empresas ali abertas, eles cobram uma taxação em cima dos dividendos. Por que eles cobram a taxação dos dividendos? Porque eles não costumam onerar na produção. O Brasil a gente paga imposto em cima da matéria-prima, a gente paga imposto em cima dos funcionários. O brasileiro normal, o brasileiro médio aí, ele trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto para o governo, né? Então de janeiro a maio ali é tudo imposto. Na hora que você vai comprar um produto tem imposto, tudo tem imposto. Então, lá nos outros países, como é diferente, a alíquota de imposto na produção ela quase inexiste ali, né, dependendo do país. Em alguns países tem muito imposto mesmo, até mais alto que o Brasil, mas o Brasil está no ranking ali dos países que mais pagam impostos no mundo e dos que menos têm liberdade também para produzir e tudo mais, e dos mais difíceis para se empreender também. O Paulo Guedes achou pouco, né, o imposto que a gente já paga hoje em dia, falou o seguinte: olha, não tem condição ali a classe trabalhadora pagar 27,5% e o empresário não paga nada de imposto. Seria lindo se fosse verdade, mas o que a gente vê ali, se você pegar na Bolsa de Valores e começar a ler balanços, né, de grandes empresas, você vai perceber que tem empresas que dão mais dinheiro para o governo, ou seja, pagam mais impostos do que lucram. Ele acha que isso aí tá normal, né? Tá faltando imposto, vamos inventar mais imposto aqui. Então ele começou com a conversinha mole, que vai tentar tirar esses impostos ali da categoria de produção e tudo mais, e motivar os impostos na hora ali de pagar os lucros para os acionistas, né? Isso, se fosse feito da maneira que ele fala que vai ser feito, seria maravilhoso. Só que o que acontece? Se na mesma proposta que aumenta um imposto não vier a redução do outro, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Bota na sua cabeça, isso é padrão internacional. Se uma vez que o imposto é cobrado, uma vez que o Estado parasita sente ali o cheiro do dinheiro, nunca mais ele larga o osso. O Estado não produz, ele precisa bancar as gracinhas dele. Todos esses escândalos, corrupção que você vê, desvio de verba, a gente tem que pagar, né? Porque a gente é otário, a gente é feito para isso, para pagar dinheiro para o governo. Então ali eles vão criar esse imposto novo. Obviamente, se passou, passou. O que ficou para trás, um dia a gente revê, né? Quem sabe um dia a gente vai ali e mexa nesses impostos das empresas para diminuir o imposto sobre produção. Se fosse do jeito que ele fala que seria, obviamente não será, não acredite nisso, não acredite em duende, tá? Só acredita em político quem acredita em duende. Se você não acredita em duende, você não pode acreditar em político de modo nenhum, tá? Ah, meu Deus, eu amo político, você é bobo. É só isso, não existe político bom. Quanto mais imposto existe, pior é o político. Então, a classe do político é definida pelo tanto que ele te rouba. Tudo é roubo. Então é o seguinte, eles vão ali e definiriam, por exemplo, uma alíquota de imposto que sai da escala produtiva e vai para o lucro. Isso realmente seria positivo. Por quê? Porque a empresa pensaria duas vezes antes de pegar esse dinheiro que está lá no caixa dela e distribuir como dividendos. Se ela pensaria duas vezes, ela fica com dinheiro em caixa. Chega a crise, a empresa tem dinheiro em caixa e não começa a quebrar, igual a gente viu agora várias empresas quebrando, né? O empresário pequeno principalmente. Ele não tem ali uma noção muito boa de administração e acaba pegando todo o dinheiro que tem na empresa e usando como lucro. E aí na hora que chega uma crise, ele não tem dinheiro nenhum e as empresas começam a quebrar. Então, isso seria positivo
se fosse feito dessa forma. E outra coisa que a gente ia ver também seria um crescimento maior das empresas. Por quê? Porque com dinheiro para investir e distribuir lucro não é boa ideia, porque você vai pagar 30%, as empresas pensam, melhor a gente investir e gastar dinheiro para crescer. Então você começa a ver um crescimento das empresas. Isso aí, né, esse desmotivador, esse fator desmotivador é muito interessante, porque, por exemplo, você começa a ver empresas ali que distribuem quase 100% do que elas lucram de dividendos, né? Tem um payout ali de 70%, 80%, 90%. É a empresa que vai lateralizar sempre, porque ela não está investindo em si, né? Então, esse tipo de imposto é produtivo nesse caso. Só que, do jeito que ele está pensando em fazer ali, primeiro a gente coloca esse imposto, depois a gente corta o imposto da produção, a gente vai simplesmente pagar mais imposto. Então as empresas vão ser não só desmotivadas, como algumas empresas não têm como operar. Se você observar ali nos balanços da empresa, você vai ver que empresas tomam prejuízo, né? Ela tem um lucro operacional ali, depois que ela paga imposto, amortização, bababá, depreciação, que não é do imposto, isso aqui não é culpa do governo, é culpa da depreciação do imóvel, dos bens da empresa mesmo. Na hora que ela paga esse tipo de coisa, e a amortização das dívidas, ela acaba tomando prejuízo. Então hoje você já tem empresas operando com margem de lucro de 3% depois de imposto, né? É uma margem de lucro absurda, é muito apertada ali. Agora ela colocando mais imposto incidindo sobre isso na hora de distribuir dividendos, é simplesmente absurdo. O cara não vai receber basicamente nada, né? Você vai ter uma empresa aí que vai pagar um dividendo lá, você não vai receber basicamente nada. Então a empresa tem ali, receita, 100 mil, ela vai gastar ali 30 mil com a produção, já tá cheio de imposto nisso aqui, mais 30 mil com os funcionários, sobraria ali 40 mil. Aí do dinheiro que sobra ali já incide mais alguns impostos, mais uma série de coisas, a empresa ainda sobraria menos dinheiro ainda e agora na hora de transferir esse dinheiro vem mais um novo imposto. É bitributação. Inclusive isso aí já tinha sido tentado fazer em vários governos, nunca imaginei o Paulo Guedes falando que é liberal inventando uma ideia estúpida dessa, essa punição ali, parece que ganhar dinheiro no Brasil é errado, é crime. Aí começa ali com esse sistema, isso já tinha sido tentado várias vezes e toda vez que chega ali nas esferas de julgar é considerado ilegal e tomara que novamente seja considerado ilegal. Ou você tira o imposto da outra área ou isso é bitributação, isso é criminoso, gente, isso é um absurdo o que eles estão tentando fazer. Então, se na mesma proposta não vier ali escrito que vai desonerar alguma coisa e vai tirar esse imposto na mesma quantidade, pode saber que a gente vai ver ali muitas empresas se tornando inviáveis, tá? Inviáveis mesmo. A quantidade de imposto no Brasil hoje, ela inviabiliza vários negócios. Eu sei que muita gente tem esse pensamento, ai meu Deus, o empresário malvadão, mas assim, olhando balanços de empresas da Bolsa, você começa a aprender algumas coisas ali e você vai perceber que isso não é possível, tá? Vários casos ali não vai ser possível, a empresa simplesmente não vai conseguir operar. Simplesmente não vai conseguir operar. Se isso aí começar a existir, essa empresa não vai conseguir operar. Porque você fala o seguinte, Raul, vai compensar sim, isso aí é só sobre o lucro, lá. Gente, não compensar tem que ser o seguinte, você tem que estar numa área, no setor onde você consegue ganhar um bom lucro. Se você na hora de transferir lucro, você não consegue mais nada porque esse dinheiro fica insignificante, é óbvio que não vai compensar, as empresas vão ter que mudar de setor, a gente vai ter várias empresas em setores que não vão compensar no Brasil e que vão ter que, sei lá, mudar de área realmente por conta disso. Eu não sei o que vai ser feito dessas empresas, ou vai parar de distribuir lucro e nunca mais distribuir lucro, o que é uma possibilidade também até boa, dependendo do caso que as empresas começam a crescer. Eu não sei essa ideia do Paulo Guedes, tô achando que eu nunca tinha visto tamanha loucura, eu acho que o objetivo dele é realmente incentivar ali as empresas a não tirarem o dinheiro, né? Isso para pequenas empresas e médias empresas vai funcionar muito bem. Em alguns casos também não vai funcionar nada, o cara vai simplesmente começar a gastar no dinheiro da empresa, né? Comprar casa para ele, carro para ele no dinheiro da empresa, e não deveria fazer isso, mas vai fazer, as pessoas são assim, né? Então ele pega ali e simplesmente deixa o dinheiro na empresa e mantém e começa a gastar pela empresa. O pequeno empresário, ele pode fazer isso com tranquilidade, não tem sócio, não tem nada, ele põe os patrimônios dele todo na empresa e vai vivendo gastando dinheiro da empresa. Isso acontecia demais, tá? Isso acontecia muito, é uma coisa bem comum e é o que as pessoas vão fazer. O cara compra uma Ferrari ali para a empresa. É óbvio que não, mas é assim que funciona. Tá, e se o imposto realmente passar, fora meu choro aqui, já fiquei estressado, já fiquei nervoso, vocês me desculpam, é realmente uma coisa que não dá. Vamos aqui explicar para vocês alguns detalhes do que pode acontecer. Então, quando você olha ali para o mercado americano, a gente já vê 30% sendo cobrado sobre dividendos. Mas os Estados Unidos cobram. Exatamente, lembra sempre que os Estados Unidos não tem essa carga de imposto que a gente tem, não tem essa carga de direito trabalhista que a gente tem, não tem essa carga de nada do que a gente tem. Não tô aqui reclamando ou falando que é um sistema melhor ou pior, eu tô falando que a gente não pode ter o pior de todos
todos os sistemas. Então a gente deveria ter o melhor de todos os sistemas, se possível, mas o pior de todos os sistemas não pode ser, né? O Brasil não pode ter uma legislação que é a pior comparada a todas as outras. Então você pega assim, seleciona os piores pontos de cada legislação e vamos cobrar. Então o Brasil tinha uma vantagem ali sobre o dinheiro, sobre as empresas do exterior, de certo modo, por causa desse lance dos dividendos. É uma vantagem que vai deixar de acontecer. O Brasil já é um país exótico para estrangeiro investir. Eu, se eu fosse estrangeiro, acho que eu não investiria no Brasil. Eu só invisto porque eu entendo muito bem do mercado aqui. Se eu fosse estrangeiro, você tá americano ali, você vai pensar no país para investir, pô, Brasil, já sei. Negócio meio perigoso, né? Então, não é lá a maior maravilha do mundo. Mas as pessoas ainda investem aqui porque existe alguma outra vantagem, essa era uma delas. Mas, Raul, começou a cobrar imposto hoje. O que a gente pode ver acontecer? Então é o seguinte... você vê ali empresas que pagam muitos dividendos, né? A gente vê Itaúsa, Oi Soluções, tem um payout muito alto. Você vê várias empresas de energia elétrica, tem várias empresas que têm um dividend yield muito alto. Essas empresas, elas acabam sendo menos voláteis. Você vê que mesmo na crise ali, você vê elas caindo, mas não cai absurdamente. Por quê? Porque como o dividend yield é um percentual ali sobre o preço da ação, né? Você vai saber quanto você vai receber e tudo mais, acaba que se cair demais, o dividend yield sobe muito, né? Então você vai ver ali, a Oi Soluções, ela tem um dividend yield historicamente de 5 a 8, né? Se tá 12, as pessoas começam a comprar a ação, porque elas sabem que elas vão receber esse valor, e não compensa ali para o mercado sacrificar muito essas empresas, porque senão o dividend yield dela ia ficar 20%, e não pode ser, né? Você não pode comprar a empresa em 5 anos sem receber seu dinheiro de volta de maneira muito simples e fácil. Ninguém é bobo, ninguém deixa dinheiro na mesa, essas empresas acabam oscilando menos. E você vê que existe uma correção imediata, diminuiu o pagamento de dividendos, cai o preço da ação de imediato, porque essas empresas são muito fáceis de precificar. Quando os bancos começaram a fazer provisões ali, por exemplo, para sustentar com relação à crise, imediatamente o preço da cotação deles caiu e o dividend yield permanece quase o mesmo ali. Então, a partir do dia que aprovou essa lei aí, a gente deve ver uma queda no preço das ações que são boas pagadoras de dividendos para se adequar e o dividend yield permanecer o mesmo. Não vai diminuir muito, tá? A gente vai ver imediatamente uma queda no preço das ações. Quem está comprado nessas ações vai ter uma perda aí, não é uma certeza, não é uma recomendação de venda nem de compra. Eu não vou me desfazer das minhas ações por conta disso. Não sou mãe de Ná, não faço previsão do futuro. Estou falando o que seria normal, ver uma queda no preço dessas ações para o dividend yield permanecer quase o mesmo, né? Com base no novo imposto ali, que foi o que a gente viu quando as empresas fizeram provisões e em vários outros cenários você já viu o dividend yield tentar permanecer igual ali. Isso é muito comum. E os fundos imobiliários, principalmente, vão passar por esse movimento, né? Principalmente porque o dividend yield é a parte mais importante dos fundos imobiliários ali, todo mundo que investe quer justamente essa renda mensal ali, teve uma taxação em cima disso, a gente vai ver normalmente uma queda ali, né? Imediata, quase que imediata, dos fundos imobiliários para se adequar a essa nova realidade aí, cobrando esses impostos. Então, não tem muito jeito. Tá, Raul, e aí? Aí as empresas vão simplesmente aceitar caladas e se ficar quietinhas? Não, né? Igual eu tava falando, você vê lá nos Estados Unidos, você tem 30% de imposto sobre os dividendos. O que as empresas fazem? Não pagam dividendos. Se você olhar ali, de 1992 a 2012, a Apple, se você olhar o Facebook, o Google, várias empresas simplesmente não pagam dividendos. E em partes por um sistema muito conhecido no mercado americano que chama recompra de ações. O que acontece, né? Vamos supor ali que você tem uma empresa que ela tem um valor de mercado de R$100. Então ali cada ação dela vale R$1 e o valor de mercado dela é R$100. Ela não distribui dividendos. Por quê? Porque não compensa. Na hora que ela for distribuir dividendos, você vai ter que pagar uma taxa sobre isso e vai atrapalhar a sua vida. As empresas então começam a guardar esse dinheiro em caixa. Chega no momento que ela tem ali R$50 e o valor de mercado dela é R$100. Então ela tem ali R$50, ela vai lá e compra, né, 50 ações dela mesma, 50 ações e cancela essas ações. Então agora só existem 50 ações disponíveis dessa empresa no mercado. Se com uma ação você era dono de 1% dessa empresa, com a mesma uma ação agora você é dono de 2% dessa empresa. Entendeu o que aconteceu? Como a demanda por essas ações dessa empresa até sobe, né, até melhora por causa da quantidade de ações que ela está comprando e porque o mercado vê que ela é uma empresa em crescimento, o preço dessa empresa tende a se elevar ao longo dos anos simplesmente fazendo a recompra de ações. E no momento que você estiver precisando de dinheiro ou alguma coisa do tipo, você vai ali e vende uma ação sua e pega o dinheiro. Então, esse é o método que eles usam para fugir desse sistema tributário americano e funciona muito bem para várias empresas. É muito mais comum você ver ali a recompra de ações no mercado americano que no mercado brasileiro, justamente por conta da taxação de dividendos. É uma outra forma de remunerar o acionista e que eu particularmente acho bem interessante, tá? Então isso pode acontecer aqui no Brasil também.
Então, como sempre, os ricos sempre dão um jeito de fugir dos impostos, não tem jeito, não adianta, né? Se o imposto realmente for cobrado e ficar mais alto, ficar em níveis inviáveis, a gente vai ver uma fuga de capital, os brasileiros vão começar a abrir empresas em outros lugares, vão começar a dar os pulos deles, vão começar a deixar os bens deles nas empresas, então as pessoas vão conseguir, a população, classe média ali, a população mais pobre normalmente sempre se lasca com esse aumento de imposto quando ele não é transferido para a população de modo geral, tendo um aumento de número de preço dos produtos e tudo mais, então normalmente quem paga a conta acaba sendo sempre a população mais pobre.